24 de fevereiro de 2022. Я не бачу. Ой, Боже. O dia que o mundo parou para acompanhar o desenrolar de sua própria história. Уже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами. Após a invasão russa, a Ucrânia já confirma mais de 50 mortos e quase 200 feridos em diversos bombardeios pelo país. Ao menos 100 locais foram bombardeados. Aeroportos foram os principais alvos dos militares russos. A reação global mostra que o Ocidente está contra a Rússia, enquanto que a China está preocupada, mas não quer comentar o assunto. No Brasil, Jair Bolsonaro nem sequer mencionou o assunto da guerra da Ucrânia, mas o vice Hamilton Mourão disse que Putin tem que ser respondido com altura e o comparou com o ditador da Alemanha nazista Adolf Hitler. A reação na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky determina retaliação imediata para a defesa. O povo ucraniano começa a evacuar o país. Falta alimentos, suprimentos e até combustíveis. As estradas estão lotadas. Todos querem sair a todo custo da Ucrânia. E o perigo é da imigração na Europa voltar a sofrer com uma nova crise. A tensão é global. Novos ataques, novos bombardeios foram registrados agora há pouco. Você vai ver a cobertura completa nesta edição histórica e especial do Expresso Direto que está entrando no ar. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. – 24 de fevereiro de 2022. Sim, isso é real. A guerra da Ucrânia é uma realidade que a humanidade tem que encarar agora. Desde as primeiras horas desta quinta-feira, nós do Ponto Direto não paramos, estamos acompanhando detalhe por detalhe deste conflito armado que começou por volta da 00h11 desta quinta-feira, horário de Brasília, quando foi confirmada que o presidente russo Vladimir Putin decretou a invasão dos seus militares para o território da Ucrânia, uma chamada Operação Militar Especial. O que o presidente russo quer é nada mais nada menos que desmilitarizar a Ucrânia, alegando, segundo ele, que a Ucrânia está querendo enriquecer o seu arsenal bélico nuclear. Mas até agora não apresentou nenhum registro disso. Fato é que no meio deste conflito armado em que bombas e tiros são disparados aleatoriamente, vários civis estão no meio deste fogo cruzado sem saber para onde ir. Você está vendo agora uma foto de um homem, de um idoso que teria ficado ferido após um dos vários bombardeios que aconteceram na Rússia nesta quinta-feira. Você vê agora imagens do momento em que a Rússia começa a sua invasão via ar, onde caças russos começam a circular pelo território aéreo, pelo espaço aéreo da Ucrânia. Você vê aí bombardeios, tiros,
lançamentos de mísseis. Essa imagem surpreende, essa imagem que chegou no meio da tarde pra gente, onde um míssil quase que atinge uma família dentro de uma casa na Ucrânia. A informação mais recente é de que os russos estão dominando neste momento a usina nuclear de Chernobyl. É isso mesmo. Vamos refrescar um pouco sua memória. Se você não desconhece essa história, vai conhecer agora. A usina nuclear de Chernobyl é a folclórica usina nuclear que propaga mutações nas pessoas, mas na verdade o que a usina nuclear de Chernobyl fez historicamente? Ela explodiu no fim de abril de 1986. A sua explosão foi derivada de uma falha estrutural da usina, mas a sua tragédia, a sua devastação foi ocultada por muito tempo pela então União Soviética. União Soviética que tinha como país carro-chefe a Rússia. A sua nuvem de radiação que chegou até em países da Europa, causando devastação naquela região do leste europeu, provocou um descaso. Muitas pessoas morreram, principalmente intoxicadas, principalmente em Chernobyl, que hoje é praticamente uma cidade fantasma. Mas a União Soviética acabou escondendo as dimensões dessa tragédia. Somente depois é que revelou a quantidade de vítimas fatais que essa explosão teria provocado. De lá para cá, toda a área de Chernobyl, ela era, infelizmente, era controlada pelas forças especiais da Ucrânia e agora estão sendo controladas pela Rússia. O grande temor internacional é de que a usina nuclear de Chernobyl possa ser usada como uma espécie de bomba atômica para eclodir ainda mais, aumentar ainda mais as tensões e a catástrofe dessa guerra da Ucrânia. Isso porque a região de Chernobyl, ela tem um nível altíssimo de radiação. Mesmo passados tantos anos do desastre nuclear, mas que ainda tem essas consequências até os dias de hoje. O perigo é a ação militar russa propagar ainda mais a nuvem de radiação que poderia afetar aí outros países do leste europeu, inclusive aliada da Rússia, a Bielorrússia, a Belarus, que está ali colada com a Ucrânia. Falando na Bielorrússia, o governo de Alexander Lukashenko teria ajudado o governo de Vladimir Putin para invadir a Ucrânia. Com isso, a Bielorrússia também deverá vir a sofrer sanções, como informou hoje o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Vamos ver agora um trecho do discurso de Johnson no parlamento britânico em Londres, que aconteceu hoje no começo da tarde. Agora temos a missão clara, diplomaticamente, politicamente, economicamente e talvez militarmente agir para encerrar com essa missão de Putin. Vamos trabalhar em união para fazer com que Putin pague economicamente o preço. E isso deve incluir a dependência russa em petróleo e gás. Eu reconheço a decisão do chanceler Olaf Scholz de interromper o investimento no Nord Stream 2. E agora devemos agir com uma pressão máxima. De nossa parte, o Reino Unido está lançando o maior pacote de sanções econômicas que a Rússia já viu, com novas medidas para atingir as finanças russas e os bancos que já sofreram sanções nessa semana. Também vamos implementar um congelamento financeiro. Esses poderes vão nos permitir excluir os bancos russos do sistema financeiro do Reino Unido, que é o maior da Europa, impedindo-os de acessar os pagamentos e fazer pagamentos através do Reino Unido. Em relação ao comércio russo
em libras e dólares americanos, os Estados Unidos também vão tomar medidas similares. Isso vai nos permitir banir as empresas estatais e privadas russas de obter financiamento no Reino Unido e de obter empréstimos. Vamos limitar o número de verba que poderão depositar em contas bancárias no Reino Unido e as sanções também serão impostas a Belarus por seu papel na agressão contra a Ucrânia. No geral, vamos congelar ativos de mais de 100 entidades, além das centenas que já anunciamos. Se a gente for mais do começo do dia, que começou de madrugada, né, nós já temos algumas reações. As primeiras reações foram até da representante geral da União Europeia, Ursula von der Leyen, onde ela disse que Vladimir Putin ele trouxe a guerra de volta para a Europa. Putin ameaçou o Ocidente dizendo que se alguém interferir na sua operação, vai sofrer consequências nunca antes vistas na história. Vamos ver agora o discurso de Vladimir Putin sobre a guerra. Исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Еще раз настойчиво подчеркну. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. Este foi o discurso de Putin decretando o começo oficial da guerra da Ucrânia. Você continua vendo aí novas imagens que vão chegando a todo momento dos conflitos armados na Ucrânia. Bom, minutos antes de Vladimir Putin anunciar a eclosão da guerra da Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky clamou para a população russa em não aceitar a invasão russa na Ucrânia, não aceitar o começo da guerra da Ucrânia, mesmo sabendo que ele não estaria sendo visto por nenhum russo. Mesmo assim ele clamou pedindo paz, mas disse que a Ucrânia vai responder veementemente todo tipo de ataque que ela sofreu. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более 2000 километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. И для вас, мы точно знаем, нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины, наши лица. Война
это большая беда, и у этой беды большая цена во всех смыслах этого слова. Это мое обращение не покажет по российскому телевидению, но граждане России должны его увидеть, они должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане Российской Federação. Chega agora a informação de que na Rússia, cerca de 1.400 pessoas foram presas por protestar contra a guerra da Ucrânia, contra a invasão russa à Ucrânia. Essas 1.400 pessoas teriam sido detidas, a maioria delas em Moscou, por conta justamente destas manifestações. Quem efetuou as prisões foi a polícia da Rússia. O Japão respondeu à guerra da Ucrânia dizendo que é uma ação inaceitável e que todas as sanções devidas irão ser tomadas pelo Japão contra os russos. O iene não é mais uma moeda que o rublo, a moeda russa, pode vir a ser negociada, assim como o euro e o dólar. Isso aí já é uma resposta à economia russa, que deverá ser extremamente bombardeada de sanções da comunidade internacional. Na Alemanha e no Japão teve protesto também contra a guerra da Ucrânia. Na Alemanha também teve protesto contra a Ucrânia e o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz determinou a suspensão do recebimento do gasoduto, do gás natural que ele vinha recebendo direto da Rússia para poder abastecer toda a Alemanha nessas confusões, nessa contenda que aconteceu. Você continua vendo aí imagens do bombardeio que aconteceu nesta madrugada, nesta manhã na Ucrânia. Nós seguimos acompanhando tudo isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo onde você vai ver agora o indicador do momento econômico, onde você vai ver como está as moedas internacionais. Todas elas perante o real se valorizaram, as que vamos mostrar, exceto a rublo, que é a moeda russa que sofreu grandes sanções. Só para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores da Rússia nem sequer chegou a fechar o seu pregão habitual, depois de ela ter tido uma queda acentuada de 45%. É a maior queda de uma Bolsa de Valores na história da humanidade. Ela fechou seu pregão mais cedo, cotado a pouco mais de menos 36%. Você vai ver agora, no momento econômico, moedas internacionais se valorizando perante o real, bolsas de valores todas despencando, valores de ações também desabadas, e o preço do barril de petróleo, que chegou a passar da casa dos R$100, está hoje ali próximo dos 100, não passou da casa dos 100, voltou para antes, mas ainda segue num valor extremamente elevado. Isso é tudo consequência da guerra da Ucrânia que estamos acompanhando. A gente vai para esse intervalo, mostra o boletim do momento econômico e volta com mais informações sobre a guerra da Ucrânia.
Guerra da Ucrânia, atenção para as atualizações. Os Estados Unidos acabam de anunciar a expulsão do diplomata russo do país. Os Estados Unidos expulsaram o segundo diplomata da embaixada russa em Washington, segundo o porta-voz do Departamento de Estado americano. A medida vem em resposta à recente expulsão da Rússia do vice-chefe da missão dos Estados Unidos em Moscou. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria telefonado para o presidente da França, Emmanuel Macron, segundo o Kremlin. Os líderes teriam conversado por iniciativa do presidente da França e que Putin ofereceu uma exaustiva explicação sobre as razões que levaram a Rússia a iniciar a operação contra a Ucrânia. Ainda de acordo com a nota do Kremlin, os dois concordaram em manter contato. Atenção, essa notícia é importante porque ela pode ali já começar a diminuir um pouco as tensões, pelo menos essa esperança, ou que todo mundo ainda mantém, bota fé nessas esperanças que estão chegando neste momento. Bom, a Ucrânia foi atacada em ao menos 100 pontos, entre 70 e 100 pontos diferentes em 16 regiões pelo país. Brasileiros dizem que em Kiev ainda não há movimentação bélica russa, mas já há informações de que a Rússia está circuncidando a região de Kiev. Ela chegou numa região conhecida como Gostomel, onde o aeroporto desta cidade foi invadido e foi ocupado pelos militares da Rússia. A usina nuclear de Chernobyl, que demos a informação no bloco anterior, também foi ocupada. Ou seja, a expectativa é de que Kiev seja invadida e ocupada pela Rússia já nos próximos dias ou até já nas próximas horas. A Ucrânia confirma agora, neste exato momento, 57 mortos no primeiro dia de ataques à Ucrânia. Esse número chegou a ser superior a isso, chegou a ser a 68 mortes, mas esse número foi corrigido pelas autoridades ucranianas, que informam agora, neste momento, que são 57 pessoas mortas. Às 6 horas e 7 minutos, 57 pessoas mortas no primeiro dia de guerra da Ucrânia. Cerca de 196 pessoas teriam ficado feridas, incluindo soldados da Ucrânia e da Rússia e civis. Em Moscou, as tensões são quase nulas. Não há nenhum pânico, não há nenhum temor, ao contrário de Kiev. Kiev mesmo está sofrendo com desabastecimento terrível. Nos mercados estão faltando comida, segundo relatos. Já estão faltando combustíveis na capital ucraniana. As estradas para as pessoas que queiram sair de Kiev temendo o pior, não estão conseguindo ter facilidade, até porque todas as estradas para saírem de Kiev, assim como todas as estradas para saírem da Ucrânia, estão abarrotadas de carros, que são engarrafamentos quilométricos, segundo as agências de notícias, tanto da Ucrânia, quanto da Rússia, quanto da Europa, que estamos aqui interligados, aqui acompanhando as publicações que elas vêm fazendo. A informação que é mais quente, vamos dizer assim, é de que houve um bombardeio russo num hospital de Donetsk. Isso mesmo, 4 pessoas teriam morrido neste hospital. O bombardeio aconteceu no final da tarde, agora há pouco, no horário de Brasília, já ali começo da madrugada, fim de noite na Ucrânia, já que em relação ao Brasil, a Ucrânia está 5 horas à frente da gente. Essas são as atualizações que nós temos no momento. Aqui, vamos trazendo mais detalhes aqui do número de mortes que foi divulgado agora há pouco pelo governo da Ucrânia. Segundo as agências de notícias ucranianas, o ministro da saúde do país confirmou que 57 pessoas morreram e o número de feridos foi corrigido de 196 para 169. 169 pessoas ficaram feridas neste primeiro dia de guerra da Ucrânia. Os bombardeios seguem na região separatista de Donetsk.
segundo o vice-ministro da Defesa ucraniana. Bom, o governo ucraniano mais cedo disse que tinha abatido ao menos 6 helicópteros da Rússia, mas que Moscou não confirmou essa informação, desmentiu, dizendo que não era verdade. Enfim, também existe essa guerra, o que é normal num conflito como esse, guerras de informações, onde um tenta desmentir o outro, onde um tenta descredibilizar o outro. Estamos acompanhando as atualizações que chegam agora pelo momento. Para você que chega agora no Expresso Direto, uma informação importante: a Rússia, segundo o governo ucraniano, já começou a sua invasão total em massa no país, onde os russos estão atacando por terra, mar e ar. Por terra, tanques de guerra russos estão se dirigindo a Kiev, e tanques de guerra ucranianos estão se dirigindo em direção a esses tanques. O que até isso é informação que nós temos desde manhã, mas até agora não temos nenhuma atualização quanto a isso, que seria um conflito armado direto entre os dois países por terra. Por ar, como a gente já disse, o ataque já começou com caças, helicópteros, aviões, todos russos já circulando o espaço aéreo da Rússia. Uma região portuária da Ucrânia teria sido bombardeada. Já teria começado então o ataque marítimo contra a Ucrânia, que está sofrendo com essa guerra, essa invasão russa neste momento, o que preocupa todo o planeta. Bom, muitas pessoas chegaram para mim nessa madrugada perguntando o que isso poderia intervir no Brasil. Será que militares brasileiros iriam para a guerra? Não. Primeiro que a guerra é uma guerra local. Já começa daí. Segundo que as possibilidades desta guerra eclodir num conflito armado, bélico, global, por mais que isso seja preocupante em longa escala, ainda são possibilidades muito remotas. Isso porque os dois lados iriam perder completamente. Isso porque os Estados Unidos e a Rússia são os países que mais têm arsenal bélico do planeta. Eles têm o maior armazenamento bélico do globo inteiro. E eles, brigando juntos entre si, têm capacidade de destruir toda a Terra pelo menos 16 vezes. Então isso aí é algo que não deve acontecer, principalmente pelo fato de que a Ucrânia, por mais que ela tente ela já tenha demonstrado interesse em querer fazer parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, a Ucrânia não faz parte da OTAN, o que faz com que todos os países membros do tratado não possam fazer absolutamente nada a não ser impor sanções. Eles não podem enviar militares para lá, porque aí já seria uma guerra mundial que seria iniciada pela OTAN, pelos países da OTAN. E é isso que os países da OTAN não querem. Porque, como eu disse, um conflito armado global seria o pior dos cenários mais inimagináveis possíveis, porque todos sairiam perdendo e vidas seriam completamente devastadas. O que a gente pode acreditar nesse momento é que, infelizmente, a Rússia não tem mais o que fazer. A Ucrânia não tem mais o que fazer. A Ucrânia está sendo invadida, está tentando ali retalhar com o que tem, mas a reação é extremamente pequena em relação ao poder bélico, ao poderio bélico da Rússia, que tem soldados, que tem arsenais, tem armas, tem helicópteros, tanques, tudo em um número muito considerável maior do que a Ucrânia. Estou vendo aqui uma atualização, as atualizações que estão chegando neste momento. A gente ainda nessa edição vai falar sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos, hein?
Porque, veja só, o presidente americano Joe Biden determinou o envio de 7.000 soldados americanos para o leste europeu, mas não para a Ucrânia, para países como Alemanha, Letônia, Lituânia, Polônia, que são, tirando a Alemanha, que esses países que eu citei, com exceção da Alemanha, são países que um dia já foram parte da União Soviética e agora fazem parte da OTAN. Isso porque foi acionado o artigo 4 do tratado, que seria que um país vendo que a sua soberania, a sua segurança, seu território estaria sendo ameaçado, ele acionaria este tratado para poder fazer com que toda a comunidade do tratado possa preservar suas fronteiras. Ou seja, todos esses países, Letônia, Lituânia, Polônia, que se solidarizam com a Ucrânia, mesmo eles não podendo fazer absolutamente nada para salvar o país ucraniano da guerra de maneira armada, eles estão tentando agora proteger os seus territórios. Isso porque isso já envolve a suposta ameaça de guerra mundial. Porque o que o presidente americano Joe Biden e a comunidade ocidental acreditam é de que o Vladimir Putin está tentando reescrever a história, está tentando ressuscitar a União Soviética, tentando conquistar primeiro a Ucrânia para depois ir avançando para outros países que um dia já integraram a União Soviética, como ali uma espécie de conquista imperial de Vladimir Putin. Fato é que isso, se acontecer com os países Letônia, Lituânia, Polônia, Estônia, vai ter guerra mundial, porque a OTAN vai responder independentemente das consequências de maneira bélica, de maneira militar. Isso é o que consta no Tratado da Organização do Atlântico Norte. Entre outras sanções, as outras sanções pesadíssimas são sanções econômicas, onde Biden classificou como as maiores sanções econômicas já impostas na história da humanidade. Estas foram as palavras de Joe Biden no pronunciamento que ele fez no meio da tarde, que a gente acompanhou ao vivo aqui no Ponto Direto, por sinal. A guerra da Ucrânia, ela é uma realidade sombria, uma realidade temerária, que a gente vai continuar acompanhando aqui no Ponto Direto. E a seguir, todas as informações da reação americana à Rússia. Você vai saber dos detalhes das sanções que foram divulgadas pelo Joe Biden, quando é que isso entra em vigor, qual seria a resposta da Rússia. Houve briga entre o chanceler russo Sergei Lavrov com um representante da Casa Branca. Enfim, todas essas informações continuem aqui no Expresso Direto Especial, que vamos trazer para vocês depois do nosso intervalo. Voltamos já, 30 segundos. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil fez uma entrevista coletiva no final da tarde de hoje, agora há pouco, onde explicou que o Brasil não pode fazer muita coisa para ajudar quem queira ficar na Ucrânia, mas recomendou que os brasileiros que estão no leste europeu saiam de imediato por meios próprios dessas regiões. Se não for para caso sair da Ucrânia, que saiam pelo menos para a capital ucraniana, Kiev, onde eles lá deverão se refugiar em casa. Em caso de acionamento dos alarmes de sirene, eles deverão sair das suas casas para poderem procurarem abrigos mais seguros. O governo brasileiro disse que não pode enviar aviões para tentar retirar os seus nativos de lá de volta do Brasil,
pelo fato de que o espaço aéreo ucraniano está fechado. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém pousa, ninguém decola na Ucrânia neste exato momento. Então, para o Brasil poder tirar os seus nativos de lá da Ucrânia, também está sendo um desafio muito cauteloso, um desafio muito preocupante, principalmente para os familiares das pessoas que estão lá. Muitos brasileiros relataram que aonde eles estão bem, principalmente em Kiev. Porém, muitos outros brasileiros relatam que já ouviram bombas, já ouviram tiros também disparados e viram também voos rasantes de aviões e helicópteros. Jornalistas internacionais teriam sido atacados num bombardeio russo num hotel próximo a Kiev. Essa informação foi divulgada pela Rede Bandeirantes de televisão, baseando-se nas notícias internacionais divulgadas pela agência de notícias France Press, a AFP. Nós ainda não temos informações sobre vítimas, o número de feridos, a gente ainda não tem essas informações, nem quais seriam os colegas que teriam sido atingidos. Bom, no meio da tarde de hoje, o presidente americano Joe Biden fez o seu discurso, o seu pronunciamento, e determinou a colocar sanções pesadas contra a indústria e a economia da Rússia, além de determinar o envio de 7.000 soldados para o leste europeu, mas não vão atuar na Ucrânia, vão atuar em países vizinhos e também vão atuar na Alemanha. Isso tudo para poder reforçar a segurança dos territórios dos países que são membros da OTAN, que estão próximo da zona de conflito. O presidente americano determinou que sanções econômicas pesadas fossem aplicadas contra a Rússia e também contra a Bielorrússia. O presidente americano classificou esse pacote de sanções como os maiores já impostos em toda a história global. Vamos ver um trecho aí do pronunciamento de Joe Biden. Mais de 175 mil tropas foram posicionadas ao longo da fronteira ucraniana. Ele colocou suprimentos de sangue em posição. Construiu um hospital militar, o que diz tudo sobre as suas intenções. Todas as boas intenções dos Estados Unidos e dos nossos aliados para evitar esse conflito desnecessário foram feitas. Durante semanas, muitas semanas, temos alertado de que isso aconteceria. E agora, isso está acontecendo em grande parte como nós prevíamos. Na região de Donbass, a região controlada por separatistas ucranianos está tomada. Ataques cibernéticos foram realizados contra a Ucrânia. Nós vimos alegações sem base sendo feitas de que a Ucrânia estava prestes a lançar uma guerra contra a Rússia, estava prestes a utilizar armas nucleares, sem qualquer tipo de evidência. Nós vimos uma violação flagrante de leis internacionais e, de forma unilateral, a criação de duas repúblicas, ditas repúblicas independentes. E no momento em que o Conselho de Segurança estava se reunindo para defender a soberania e evitar uma invasão, Putin declarou a sua guerra. Essas cidades estão começando a cair. Então vieram os ataques aéreos, seguidos pelas tropas terrestres. Nós compartilhamos detalhes de inteligência sobre a Rússia com seus ataques de pretensões errôneas para que não houvesse erro sobre o que o Putin estava fazendo. Putin é o agressor. Putin foi quem começou essa guerra. E agora ele e o seu país sofrerão as consequências. Hoje eu estou autorizando sanções fortes e novos limites sobre o que pode ser exportado para a Rússia. Isso imporá custos altos à Rússia
ao longo do tempo, tanto imediatamente ao longo do tempo. Nós estamos maximizando o impacto de longo prazo na Rússia e minimizando o impacto sobre os Estados Unidos e nossos aliados. E eu quero ser claro, os Estados Unidos não estão fazendo isso sozinhos. Há meses nós temos construído uma coalizão de parceiros que detém mais de metade da economia global. Países da União Europeia, como a Alemanha, França, assim como o Reino Unido, a Austrália, Nova Zelândia e vários outros, para amplificar o impacto da nossa resposta. Eu acabo de falar com líderes do G7 essa manhã, estão todos alinhados. A Rússia não poderá negociar nem em dólares, nem em euros e nem em iene. Nós vamos limitar a habilidade de fazerem negócios. Vamos limitar a possibilidade de financiar as forças armadas. Nós vamos impactar a sua capacidade de fazer parte da economia. Nós já temos ações relacionadas à moeda local, o rublo. É a maior sanção econômica já vista na história. No começo da tarde de hoje, no horário de Brasília, Vladimir Putin se reuniu com empresários, onde ele deixou claro que a ofensiva russa não vai parar por agora, mas que ele está disposto a manter diálogo comercial com os empresários para manter a economia da Rússia rodando. A Rússia tem a China como seu principal cliente atualmente, e tem uma reserva de quase 300 bilhões de dólares, o que dá, segundo o governo russo, manter as finanças da Rússia por um bom tempo, por bastante tempo. Ou seja, essas sanções contra a Rússia, por hora, não deverão vir a surtir efeito. O próprio Biden disse isso na coletiva, de que as sanções não são de efeito imediato. Bom, houve hostilidade entre Sergei Lavrov, chanceler, ministro das Relações Exteriores da Rússia, com o integrante da Casa Branca. Eles estavam reunidos ali na sede da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, quando eles começaram a se hostilizar, tentando ali, porventura, criar um diálogo pacífico para dar fim a essas tensões na Rússia, mas pelo jeito não conseguiram, por conta justamente dessa guerra, dessa crise que foi desencadeada pelo Vladimir Putin. O que é que a guerra russa contra a Ucrânia pode afetar a gente aqui no Brasil? Eu tinha explicado ontem, né, mas vou voltar a me arremeter a esse assunto aqui. Por quê? O que é que acontece a partir do momento em que uma gigante petrolífera, que é a Rússia, uma gigante que é vendedora de trigo, que também é a Rússia, contra uma gigante que exporta alimentação animal e exporta de maneira gigantesca milhos e derivados, a Rússia e a Ucrânia vão trazer e já estão trazendo consequências econômicas severas para o mercado financeiro internacional. Aqui no Brasil, se o valor do barril de petróleo aumenta lá fora, aqui os combustíveis aumentam. Aí aumenta taxa de entrega, aumenta a taxa de rodagem, aumenta produtos de consumo, enfim, aumenta praticamente tudo aqui no Brasil. Ou seja, nosso bolso vai doer e vai doer muito por conta dessas tensões internacionais na Ucrânia. Portanto, essa guerra todinha que estamos acompanhando, essas tensões, essa cobertura amplíssima que a gente está fazendo aqui no Ponto Direto sobre a guerra da Ucrânia, tem significatividade na questão brasileira, pelo fato de a gente estar tratando de um assunto que pode ter repercussões negativas na nossa economia. Falando no governo federal, o presidente Jair Bolsonaro passou o dia no estado de São Paulo, começou em São José do Rio Preto e depois foi para São Paulo participar de eventos. Em todos os eventos, Bolsonaro não citou a guerra da Ucrânia, não citou a invasão russa à Ucrânia nos seus discursos. O primeiro, por sinal, durou cerca de 20 minutos, ele falou de um monte de coisa, mas não falou especificamente da guerra da Ucrânia.
Ele compartilhou no Twitter uma postagem onde ele via com preocupação todas essas tensões internacionais, e também ele teria compartilhado uma mensagem onde orientava os brasileiros a tomarem medidas de segurança caso eles tenham que permanecer na Ucrânia. Por outro lado, o vice-presidente Hamilton Mourão não gostou nada disso, foi o contrário, aliás, melhor dizendo, isso porque Hamilton Mourão em Brasília disse que a Rússia está se comportando como a Alemanha nazista em 1938, anexando regiões, anexando estados, e o Ocidente aceitando, até que ficou numa situação incontrolável. E para ele é preciso parar Putin através da força, já que as sanções podem não trazer o efeito esperado. Uma notícia que chega agora neste momento: mais de 160 mísseis contra alvos ucranianos foram disparados pela Rússia. Informações da agência de notícias Reuters, que ainda informa, que a Reuters ainda informa que as forças russas avançam em direção a Kiev, enquanto que o Kremlin segue enviando tropas para a Ucrânia. Ou seja, vai haver sim uma invasão político-militar na Ucrânia. Estamos acompanhando tudo isso, e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre as notícias do Brasil e as últimas informações, as últimas atualizações da guerra da Ucrânia. Voltamos já. Segue acontecendo nesta noite o velório da cantora Paulinha Abelha, que morreu ontem aos 43 anos em Aracaju, vítima de problemas renais. O Hospital Primavera, onde ela esteve internada, disse que a cantora teve falência múltipla de órgãos devido à doença que ela vinha enfrentando desde o dia 11 de fevereiro. Vários fãs, amigos, colegas, admiradores, familiares foram até o local onde ela estava sendo velada, que estava acontecendo num ginásio lá na capital sergipana, o ginásio Constâncio Vieira. Primeiro aconteceu um velório restrito à família e depois foi aberto ao público, e está sendo aberto ao público até agora. Amanhã, o corpo da cantora Paulinha Abelha deverá ser levado para o município de Simão Dias, onde é a terra natal da artista, onde vai haver mais um velório aberto ao público para as pessoas da cidade, para poderem se despedir da cantora Paulinha Abelha, que era muito conhecida e muito querida e muito famosa pelo seu carisma com as pessoas, segundo o que relatam. O corpo de Paulinha Abelha deverá ser sepultado no cemitério da cidade amanhã às 3 horas da tarde, segundo a assessoria de imprensa da artista, que ficou conhecida nacionalmente por integrar o grupo da banda Calcinha Preta. A cantora Paulinha Abelha, ela começou aos 12 anos na música em 1990 e ficou conhecida cantando na banda Calcinha Preta, que ficou por 25 anos. Entre entradas e saídas, ela conseguiu ficar na banda Calcinha Preta e ficou muito famosa. A artista, ela fez um show junto com a banda e tinha voltado para Aracaju e deu entrada no Hospital Primavera com problemas renais, e o quadro dela acabou se agravando gradativamente no decorrer do tempo até ela não resistir. Na noite de ontem, às 7h26 da noite, é que o hospital confirmou o falecimento da artista. Lamentável, né? Até porque Paulinha Abelha era uma das vozes mais conhecidas da música nordestina e do norte brasileiros.
pelo fato não somente pelo fato dela cantar na banda Calcinha Preta, mas pela sua voz ser muito famosa e ser muito admirada também entre os famosos e entre as pessoas que gostam da música do forró, do estilo forró eletrônico. Foi uma perda triste e muito lamentável para a comunidade musical brasileira. A cidade de Simão Dias decretou luto oficial pela morte da cantora. A Polícia Civil de Pernambuco determinou o fim da greve da categoria nesta quinta-feira. A paralisação, que durou mais de uma semana, interrompeu atividades nas delegacias e também registros de boletins de ocorrência. A categoria vinha denunciando irregularidades administrativas vindas do governador Paulo Câmara para com a categoria, que estava alegando sucateamento por parte do governo de Pernambuco para com os policiais civis, que estavam trabalhando na base até do improviso. Os agentes queriam um reajuste salarial de até 35%. O governo de Pernambuco sugeriu um aumento de 20%, o que eles não aceitavam. A justiça determinou um pagamento de multa de até R$300 mil por dia para a categoria, por dia de greve para a categoria. Os policiais decidiram encerrar a greve, mas eles vão continuar num estágio de greve conhecido como Operação Padrão, que vai contra os interesses do governo de Pernambuco para poder gerir a Polícia Civil de Pernambuco, que infelizmente está bastante defasada. É uma das polícias mais sucateadas do Brasil, como os próprios agentes relatam à imprensa. E novas informações sobre a guerra da Ucrânia. Já mudamos até o ângulo aqui do nosso cenário para mostrar justamente isso aqui. O improvável, o inexplicável, mas que é real. A guerra da Ucrânia. A última atualização que nós temos é de que mais de 160 mísseis russos foram disparados contra alvos ucranianos nesta quinta-feira. Forças russas avançam em direção a Kiev, onde Moscou deve tomar o poder da capital ucraniana ou nos próximos dias ou nas próximas horas, o que é mais provável. O governo brasileiro não se posiciona oficialmente em relação à crise, apenas diz que acompanha com preocupação as tensões e pede para que as hostilidades parem e possam haver momentos de paz. Os Estados Unidos, assim como a União Europeia, já anunciou um pacote de sanções contra a Rússia, pacotes que são classificados pelo presidente Joe Biden como as maiores sanções já impostas na história da humanidade. Um conflito armado ainda segue fora de cogitação a curto e médio prazo, isso direto com a Rússia, devido ao fato da Ucrânia não fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Praticamente a Ucrânia está de mãos atadas nesta guerra, está tendo que lutar sozinha por conta justamente da falta de apoio oficial que ela quase teve e acabou não tendo. Mas países vizinhos da Ucrânia já se mobilizam para tentar defender os seus territórios. Brasileiros que estão na Ucrânia devem evacuar completamente a região leste do país. E caso estejam na capital Kiev, eles têm que se refugiar dentro de casa. Até porque para sair da Ucrânia está complicado. Não tem avião para você decolar, porque o espaço aéreo está fechado. Para você sair pelo mar também não tem condições, porque a Rússia também está atacando pelo mar. Se você sair pelas estradas, vai encarar engarrafamentos quilométricos, que as estradas estão travadas neste momento para sair, não somente de Kiev, mas da Ucrânia também. Ou seja, há um grande temor de imigração por conta dessa guerra. Segundo a agência de notícias AFP, cerca de 100 mil pessoas já estariam se mobilizando, já estariam se movimentando internamente na Ucrânia. Isso pode acabar evoluindo para a área externa da Ucrânia, saindo de fora da Ucrânia. Isso já nos próximos dias por conta dessa guerra.
É uma guerra local, não é guerra mundial, mas as tensões são globais e as consequências também são extremas para todo o mundo. No Brasil mesmo, a Bolsa de Valores fechou em queda e o dólar operou em alta. A Bolsa de Valores fechou em queda, assim como as outras bolsas de valores internacionais. E você vai acompanhando aí imagens dos bombardeios que estão acontecendo na Ucrânia neste momento. Ataques russos, ataques ucranianos, 57 pessoas mortas, 169 feridas neste primeiro dia de guerra da Ucrânia. Um dos últimos bombardeios aconteceu contra um hospital em Donetsk. Um bombardeio este que foi feito pelo governo da Rússia, segundo a Ucrânia, onde 4 pessoas morreram neste hospital que foi bombardeado. É a última atualização que nós temos. Vamos seguir acompanhando ao longo desta noite com mais informações sobre a guerra da Ucrânia. Você está acompanhando essa cobertura especial que o Ponto Direto está fazendo desde a madrugada, seja aqui no YouTube, seja nas nossas redes sociais, e vamos continuar nesse pique, vamos continuar trazendo as informações da guerra da Ucrânia, porque ainda há mais detalhes a virem a surgir por conta dessa crise sem precedentes na história da humanidade neste milênio. Esta é a maior guerra, o maior conflito militar que acontece neste milênio até agora. Vamos seguir acompanhando, continuando de plantão aqui no Ponto Direto para informar você sobre essa guerra e novas informações a qualquer momento. Voltamos com novas informações ao longo da noite. Para você, tentar ter uma boa quinta e voltaremos daqui a pouco com novas informações.